Depois do primeiro trimestre de 2015, sendo talvez o mais quente, acalorado do embate político partidário no Brasil desde a era Fernando Collor de Mello, nós entramos agora num rescaldo nesse segundo trimestre do ano. É bem visível que, embora se tenham tentado, principalmente algumas lideranças da oposição, retomar vários temas, ou até enunciar temas novos que pudessem desgastar o governo Dilma Rousseff, o fato é que, em primeiro lugar, a ausência da imagem de Dilma em grandes eventos e na grande mídia diminuiu muito a visibilidade e, portanto, a possibilidade de explorar algum erro e até mesmo suas falas. Mas também não é só isso. A economia começa a demonstrar pelo menos uma transição de uma situação de euforia até 2010, 2011, de uma situação de um certo mormaço, algo que incomoda, mas que ainda não cria uma situação de gravidade total. Além disso, as manifestações do primeiro trimestre, que envolveram desde grandes protestos de rua, em março e abril um pouco menos, até o impacto do início de uma campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff, até mesmo a retomada da pauta e do desgaste do PT em relação ao Petrolão, e agora, em relação ao caso da nomeação do juiz Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal, essa sequência de temas exagerados e muito explorados de maneira até pouco racional, acabou como que esgotando emocionalmente o impacto das denúncias da oposição. Ao invés de ser num crescendo e começar a demonstrar, de fato, poder de fogo, a sucessão de temas e de ataques acabou gerando uma espécie de mesmice. Essa situação, então, desse segundo trimestre dá a impressão, de fato, de um certo... como se fosse um sapo dentro de uma panela de água que vai aquecendo muito lentamente. Nós sabemos que uma hora vai ferver, mas ainda não sentimos o impacto do calor queimando a nossa pele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, os sapos, continuamos na panela que está sendo aquecida. O fato é que já se prevê que o impacto do pacote de Dilma que está sendo votado no Congresso, item por item, ele vai ser sentido com maior peso em junho. E o primeiro grande indicador de crise na legitimidade de Dilma Rousseff, que já sabemos, já está muito abalada, vai ser o índice de desemprego. A taxa de desemprego, muitos economistas, como o professor João Manuel Cardoso de Mello, Unicamp, uma das referências nacionais nessa área, nas análises econômicas, de política econômica, alguns desses analistas, como o João Manuel, sugerem que nós devemos atingir em junho algo em torno de uma taxa de desemprego em torno de 10%. O impacto vai ser imenso sobre a base eleitoral, principalmente, do PT, aquela que se conformou desde 2006. Portanto, o que nós vivemos? Nós estamos vivendo quadras de mudança de comportamento, de emoção política no Brasil. Uma primeira quadra, que é o primeiro trimestre, muito agressivo, de embate geral. Uma segunda, agora, nesse momento, ainda em maio, de uma sensação de que aquele momento já se esgotou, mas a situação não melhorou a ponto de ficarmos aliviados e possivelmente, ainda no final desse semestre, nós sentiremos o início de um processo de grande desgaste em função do pacote recessivo do governo federal. Nós vamos ter, portanto, um ano muito difícil e a questão aqui é saber qual que vai ser o reflexo dessa montanha-russa da economia e da política brasileira nas eleições de 2016.